Enquanto Esparta estava localizado na península do Peloponeso, que não possuía acesso ao mar, estava isolado por montanhas. Atenas localizava-se na Península Ática, uma península que tinha grande acesso ao mar, né? E possuía portos naturais que foram muito favoráveis à navegação e ao comércio marítimo. Atenas foi fundada pelos jônios e tinha como deusa protetora Atena, né, que dá origem ao nome da cidade. Só que a diferença é que no nome da deusa não há o S no final, né, é só Atena, e na cidade é Atenas. Essa deusa também é conhecida como Palas Atena. Como eu falei, uma das principais características de Atenas e a principal contribuição dela para a nossa civilização é porque foi a origem da democracia. A democracia surgiu em Atenas. Primeira coisa que vocês têm que saber, a palavra democracia significa governo do povo, ou seja, as pessoas podiam participar da vida política independentemente da sua origem, do seu poder aquisitivo, ou seja, não era apenas os ricos que podiam participar da vida política, diferentemente do que acontece em uma aristocracia, né? Lembrando que a aristocracia era a forma de governo na maioria das cidades antigas, como Esparta e outras, né? Mas em Atenas também teve a aristocracia, mas depois veio a democracia, que é uma forma de governo mais ampla, que envolve diferentes pessoas, independentemente do seu poder aquisitivo, ou seja, das suas riquezas. Eu vou destacar duas características muito importantes, né, que caracterizam essa democracia. Prestem muita atenção para vocês entenderem como era a democracia de Atenas e o que diferencia da nossa democracia, da democracia que vivemos atualmente e aqui no Brasil. A democracia de Atenas, a gente destaca que era uma democracia direta e aleatória. O que é que isso significa dizer? Uma democracia direta é uma democracia em que os cidadãos participavam diretamente das decisões políticas. Diferentemente do que acontecia em Atenas, nós vivemos uma democracia indireta, que também é chamada de democracia representativa, ou seja, os cidadãos eles não participam diretamente da vida política. O que é que nós fazemos? Nós elegemos outras pessoas para nos representar. Nós elegemos vereadores, prefeitos, deputados, senadores, governadores e presidentes. São esses políticos que tomam as decisões políticas. Nós não tomamos decisões políticas, nós elegemos outras pessoas a partir do voto para tomar as decisões políticas. Por isso que a nossa democracia é indireta ou representativa. Em Atenas, o que é que acontecia? Era uma democracia direta, ou seja, todos aqueles que eram considerados cidadãos participavam diretamente da vida política. Aquelas pessoas podiam opinar, podiam votar, né? Podiam tomar as decisões, e as decisões eram feitas grandes assembleias públicas e as pessoas podiam votar e tomar decisões. Além de ser uma democracia direta, o que eu vejo como um ponto positivo, a democracia ateniense também era uma democracia aleatória. Ou seja, as pessoas eram escolhidas para tomar cargos públicos, cargos políticos, eram escolhidos por meio de sorteio, né? Diferentemente da nossa democracia, em que a gente elege pessoas que se candidatam e essas pessoas são eleitas pela maioria dos votos. Aqui qualquer pessoa poderia ter um cargo político, elas eram escolhidas por meio de sorteio, né? E não por meio de eleição, como acontece na nossa democracia. Só que, apesar de ter uma democracia, apesar dela ter esses pontos positivos, a gente pode destacar outra característica que, como vocês vão ver, era muito negativa na democracia ateniense, né? Que era uma democracia restritiva, ou seja, era um governo democrático em que diferentes pessoas, independentemente do seu poder aquisitivo, da sua riqueza, podia participar, mas não era
para todas as pessoas. A democracia de Atenas, ela era restritiva, ou seja, apenas algumas pessoas podiam participar. Apenas algumas pessoas eram consideradas cidadãos. Né? E quem era considerado cidadão em Atenas? Apenas os homens adultos, livres e nascidos em Atenas. Ou seja, se era apenas os homens, então quem era que ficava excluídos? As mulheres. Se era apenas os homens livres, então os escravos ficavam excluídos. E se era apenas os homens livres e nascidos em Atenas, então os estrangeiros também ficavam excluídos. Vejamos, uma grande parte da população ficava excluída. Podemos dizer que bem mais de 50%, mais da metade, só uma pequena parte é que participava da democracia ateniense. Né? Então, por que essa forma de governo era chamado de governo do povo se apenas uma pequena parte participava? Porque, apesar dela ser restritiva, ela foi um grande avanço em comparação com a aristocracia, porque na aristocracia era também apenas os homens livres e nascidos em Atenas, mas apenas os homens ricos, ok? E na democracia não há distinção do poder aquisitivo. Ok?